Olá, eu sou a Mariana e hoje eu vim apresentar sobre o Tech Challenge da fase 4, que é um sistema multimodal para detecção de risco em procedimentos ginecológicos. Então, ele é multimodal porque ele utiliza tanto de análise de vídeo quanto de áudio simultaneamente para detectar esse risco. Então, aqui eu foquei mais no caso de hemorragia pós-parto. Então, a ideia seria a gente ter esse sistema ali monitorando a paciente após o parto para detectar se teve algum tipo de sangramento anômalo, que seria parte do vídeo, ou também se a paciente fala que está se sentindo mal, né? Se ela, pela voz dela, ela fala que está sentindo algum tipo de desconforto, dor, algo assim. Esse sistema também tem uma integração com o serviço da Azure, que vai receber os alertas emitidos pelo sistema. Então, a gente, por exemplo, a gente detectou ali um sangramento, a gente vai emitir um log que vai ficar salvo no serviço da Azure. E esse serviço, ele salva somente esses alertas mesmo. Então, ele não salva o vídeo, nem o áudio, nem nada assim. Ele vai salvar só o log que tem ali a transcrição também da fala. Mas isso é opcional também, a gente pode mudar, né? Pro caso de querer aumentar mais ainda a segurança e a privacidade desses dados. Então eu vou começar mostrando um pouquinho sobre a arquitetura do projeto. A gente tem um módulo de áudio que usa o Speech Recognition para fazer a análise. Então ele detecta, eu tenho aqui algumas palavras-chave. Então, I don't feel good, I feel dizzy, hurts. A gente pode colocar mais palavras aqui, tipo pain, coisas assim, que vão servir como palavras-chave para essa transcrição. Então, ele vai dividir ali, quando ele identifica uma dessas palavras, ele emite um evento, né? E para o módulo de vídeo, eu estou usando o YOLO V8, que detecta sangramento tanto pela cor dos pixels, que seria o vermelho ali, né? Mas também ele vê se a área é grande o suficiente. Nos primeiros testes que eu fiz, ele estava detectando muita coisa que não era sangramento, até mesmo o rosto da enfermeira. Então eu tenho esse vídeo salvo aqui nos primeiros resultados. Ele detectava até mesmo a bochecha da paciente, que estava mais avermelhada como sangramento e não estava muito legal. Eu também mudei para ele só considerar uma confiança alta. Então, quando a confiança não for muito alta, não detectar como sangramento. E acabou que ficou legal por esse exemplo. Esse vídeo que eu estou usando, ele é de um canal no YouTube, um vídeo público, de uma escola de enfermagem que faz simulação de complicações. E nesse caso aqui desse vídeo é de complicação de hemorragia pós-parto. Então aqui elas retiram o lençol e tem uma mancha grande de sangramento, que a gente teve uma confiança ali do iolo alta, acima de 80%, né? E para a parte do áudio, eu tentei primeiro extrair o áudio do vídeo original para usar, porém o áudio ficou muito ruim. Eu vou executar ele aqui um pouquinho. I don't feel very good. No. I'm coming to say goodbye before. Então, assim, a gente consegue ver que o áudio tem muito ruído, a voz tá baixa, não tem muita clareza. Pra gente conseguir usar dessa forma, eu precisaria fazer um tratamento nesse áudio primeiro, com certeza. Ou, de repente, usar um modelo mais avançado para fazer isso aqui. Mas, usando o nosso Speech Recognition, eu criei um áudiozinho com IA, que fala basicamente a mesma coisa que está acontecendo ali na cena. Primeiro, a enfermeira pergunta como o paciente está se sentindo e ela responde que não está se sentindo bem. Mas o áudio fica sem ruído nenhum, né? Então eu vou executar ele aqui. Hello. I just wanted to check how you feel. I don't feel good. My body hurts. I feel really hot and kind of dizzy. Então a gente consegue ver aqui o uso das palavras-chave, né? Então a gente tem a palavra hurt, dizzy, feel good. E aí o áudio completamente limpo, né? Sem ruído nenhum.
o modelo conseguiu identificar super bem. Então, ele consegue pegar esse áudio e fazer a transcrição. Então, assim, essa parte fica como um ponto de melhoria para o nosso sistema, para ele conseguir, pensando que ele estaria rodando ali num hospital, num ambiente real, o áudio não tem como ser simulado, então o áudio vai precisar passar por um tratamento para ficar mais claro de escutar as palavras. Bom, aí a gente tem essa parte aqui de Fusion, que vai juntar esses dois eventos que foram identificados. Então a gente tem aqui se teve sangramento, que vem dos eventos de vídeo, e se teve algum tipo de distress na voz da paciente, se ela informou ali que está sentindo alguma daquelas palavras-chave, né? Então, se ele tiver as duas coisas, a gente classifica como um risco alto e a gente manda essa action aqui de notificar o time médico lá no log. Aí, se ela foi identificado somente sangramento ou somente distress, a gente emite um alerta médio, porque no caso de hemorragia pós-parto, às vezes o sangramento não significa nada se ele for isolado, ou também às vezes a dor não pode não significar uma coisa tão grave, caso ela tenha somente dor e não tenha sangramento. Então seria um risco médio ali, a gente vai emitir um alerta de outro tipo, tipo revisar o procedimento, ou checar o conforto do paciente. Ou se ele não receber nenhum evento, a gente tem um risco baixo. Certo? Bom, dito isso, a gente gera alguns logs. Então, mostrando aqui a pipeline de execução, né? Que eu acabei de executar aqui. Primeiro eu imprimo só alguns parâmetros para a gente ter certeza que está pegando o vídeo do lugar certo e onde está sendo gerado. Qual modelo também. Então a gente rodou e teve 244 eventos de vídeo. Que isso aqui é basicamente que teve 244 frames com sangramento identificado. Na parte de áudio, eu estou mandando no log a transcrição. Então aqui a transcrição, ela conseguiu pegar a frase da enfermeira, a frase da paciente, aqui ela até repete na transcrição, o que é essa parte do I don't feel good. Aqui são os decibéis do áudio para saber se está numa faixa aceitável. Antes de fazer o tratamento, esse valor estava vindo bem ruim. Quantos chunks ele dividiu o áudio e quantos eventos de áudio teve. No caso, aqui é só um, porque independente da quantidade de palavras-chave, a gente não está emitindo um evento para cada palavra-chave. É um evento único, caso ele identifique alguma das palavras-chave, né? E aí, a parte da fusão, a gente imprime aqui o resultado. Então, nesse caso, a gente identificou tanto o bleeding quanto o patient distress, teve evento tanto de vídeo quanto evento de áudio. Então, o risco foi alto e a gente mandou esse log lá. Aí ele salva o log localmente. E esse log também é mandado lá pro serviço da Azure. Então, aqui a gente monta esse payloadzinho com o risco, reasons, a transcrição e manda lá pro serviço da Azure. Eu vou mostrar como ficou essa parte do serviço. Então aqui eu criei um container dentro de uma action function do tipo HTTP que vai receber esses alertas e salvar. Deixa eu abrir um aqui. Então, nesse caso aqui, a gente recebeu esse evento do tipo alto, veio com os dois motivos, né? Que foi que encontrou sangramento e distress, a action e também veio a transcrição. Aí, o que esse serviço da Azure faz? Ele tem um enriquecimento cognitivo. Ele é do tipo Azure AI Language. Então, o que essa função faz? Ela dá uma enriquecida no conteúdo. Então, ela consegue identificar essas palavras-chave aqui, por exemplo, feel good ou dizzy, e ela classifica já como um sintoma ou sinal. E aqui tem um nível de
de confiança. Então, para essa frase aqui, ela tem 96%, para essa aqui 100%. Mas a gente pode melhorar isso aqui ainda mais, assim. Incluir mais categorias de palavras, outras coisas que a gente queira identificar no relato da paciente, ou até mesmo na voz dos profissionais de saúde que estão ali no momento também, né? Bom, então a gente recebe esse alerta aqui e salva, e a partir disso daqui, o sistema do hospital pode fazer muitas outras coisas. Então, recebeu uma action desse tipo, adiciona um alerta, chama o profissional no pager. Tem várias ações que podem ser feitas a partir disso daqui. Então, a ideia é a gente ter um sistema de apoio à equipe médica que vai servir tanto para, no caso de acontecer um caso de urgência, né? Teve ali um sangramento e a paciente está sentindo dor. Enquanto a equipe médica está ocupada em cuidar da paciente, a gente tem esse sistema registrando tudo que aconteceu, que pode servir para uma análise posterior, para a gente ter tudo documentado, ou também pode servir para chamar a equipe médica. Então, a paciente começou a falar que não estava se sentindo bem no quarto, não tinha ninguém ali com ela no momento. O sistema já identifica e já consegue chamar a equipe médica, coisas desse tipo. E as possibilidades de integração aqui desse sistema são muitas. Eu acabei esquecendo de mostrar também como que ficou a parte do vídeo. Então, se a gente vier aqui na parte de resultados, a gente tem o output do vídeo. O vídeo final. Isso aqui vou ter que abrir um player externo. Então, ficou assim. A gente tem... antes, a gente tinha aquela placa vermelha ali, na parede, que era identificada como sangramento também. Essa placa aqui. Ou mesmo a bochecha da enfermeira, né? Depois das alterações feitas, ficou bem mais confiável. Então, é só quando tem uma área grande, com um nível de confiança ali maior que 80%. Ficou assim. Nos testes que eu fiz, o sistema tem se comportado super bem. E, bom, os maiores desafios que eu tive, eu acho que a integração com a Azure foi bem complicadinho, porque o portal é um pouco... não é tão intuitivo de mexer, eu achei complicado isso de ter que criar a função, criar o container. Mas acabou que depois deu tudo certo e ficou bem, bem legal, bem modular também. Dá pra criar outras funções de outros tipos e tal. E a parte de treinamento do YOLO e a parte de usar o Speech Recognition foi bem direta. Eu não tive grandes desafios com isso. Foi bem tranquilo, foi mais uma questão de ir ajustando os parâmetros mesmo para fazer sentido aqui pro nosso caso, né? Da detecção desse tipo de risco que a gente procura. E, bom, acho que é isso. Muito obrigada e até mais.